Olá, turma 701. Vamos para mais uma aula do ensino remoto. Bom, já vimos as narrativas de aventura, já vimos as narrativas de suspense e hoje vamos ver a narrativa de terror. Bom, qual seria a estrutura de uma narrativa de terror, né? A narrativa de terror, ela tem como objetivo despertar em nós, leitores, sensações fortes, né? Intensas, né? Aquela mesma forma quando estamos assistindo a um filme de terror no cinema ou na televisão, né? Então há toda aquela expectativa, toda aquela tensão e medo também, né? Quem é que não sente um pouquinho de medo quando está assistindo a um filme de terror, né? Da mesma forma, quando estamos lendo essa narrativa de terror, né? A sensação sobre as coisas que estão acontecendo, você acaba ficando vidrado, né, na história. Muito bem. Na escrita, no caso na narrativa, há toda uma linguagem própria para criar esse momento, né, de suspense e com aquela intenção de amedrontar, né, de causar um medo ali no leitor. Então há muitos advérbios e locuções adverbiais, né, utilizadas, né, do tipo assustadoramente ou sorrateiramente, de madrugada, à noite, no escuro, né? Temos aí locuções adverbiais de modo, que é o modo como o personagem ali está se sentindo, ou de lugar, né? Muito bem. A descrição da cena ela é feita de modo bem aos poucos, em partes, que é para ter aquele objetivo de estar trazendo o leitor para a história, né? Então a descrição ela não é assim completa de uma vez, ela vai sendo colocada, escrita, parte por parte, né? Se você vai entrar num cemitério, por exemplo, você não já sai entrando, então é toda aquela coisa, todo aquele suspense, aquele medo, aquela agonia, né, de estar entrando num cemitério à noite ou num lugar escuro, já bem tarde da noite, coisas desse tipo, né? As personagens da história. As personagens são toda sorte de personagens que ajudem a criar esse clima, né? Como, por exemplo, personagens sobrenaturais, do tipo uma mulher de branco, né? Pessoas assombradas, estão descabeladas, pálidas, uns olhos esbugalhados, né? Fantasmas, monstros. Claro, o vampiro está sempre presente, né? Ou quase sempre em histórias de terror, né? Tudo isso vai ajudar a criar uma atmosfera de terror nessa narrativa, né? Sem falar em seres humanos, mas com a mente maligna, né? Que tem o objetivo de causar o mal nas pessoas, certo? O texto para a atividade de hoje é
uma narrativa de terror clássica, né? É um dos primeiros, se não o primeiro texto narrativo de terror, que é a história do Frankenstein. Vocês já devem ter visto vários filmes com esse personagem, Frankenstein, né, criado por um cientista, pegando, né, partes do corpo humano de outras pessoas e foi montando e criando esse ser que a figura dele, a aparência dele era horrorosa, né? Costurado ali, tudo. Mas, não vou querer antecipar, mas ao longo da história há toda uma trama envolvendo a figura do Frankenstein, seu criador, né? E as atitudes e as ações do Frankenstein depois de ter sido criado. Bom, então peço que vocês façam a leitura silenciosa e bem detalhada, entrem na história, releiam partes que vocês acharam mais interessantes. A leitura, ela envolve todo aquele primeiro prazer de estar lendo, né? O ler por obrigação nunca é bacana, nunca é legal. Então, o que eu sugiro é que vocês se deliciem com cada parágrafo, com a forma como os personagens são construídos, os diálogos ali da trama, tá? Então façam essa leitura e aí então agora vamos já seguir para as questões da atividade de hoje, que são questões de interpretação e de reflexão sobre esse trecho da obra do Frankenstein, do personagem Frankenstein. Bom, a primeira questão vai perguntar: quem é o narrador do texto? É uma narrativa. E já sabemos, já estudamos várias vezes, inclusive, nesse nosso curso, tanto nas aulas presenciais quanto nessas aulas de ensino remoto, já sabemos caracterizar o narrador. Ele pode ser narrador de primeira pessoa ou de terceira. De primeira pessoa é aquele narrador que também é personagem. Ele faz parte da história. Ele é um dos personagens da história. E o narrador de terceira pessoa, embora ele narre toda a história, mas ele não faz parte dela. Ele está de fora da história. Ele não é um personagem. Então, para a primeira questão, vocês vão responder quem é, tá? E tendo consciência disso, que o narrador pode ser de primeira ou de terceira, sabendo disso, fica mais fácil para responder a primeira questão e identificar quem é o narrador desse trecho da história do Frankenstein. A questão 2 pergunta o seguinte: a quem o narrador da história chama de demônio? E por que ele chama de demônio esse outro personagem? Então o narrador está chamando alguém na história de demônio. Primeiro vocês vão ter que dizer quem é essa pessoa que está sendo chamada de demônio. E a segunda resposta é dizer o porquê que está sendo chamado de demônio. Há uma razão, há um motivo. Até porque ninguém chama outra pessoa de demônio à toa. Algo que essa outra pessoa fez para ser taxado assim como demônio. Correto? Muito bem, vamos para a questão 3, que diz o seguinte: a criatura comenta que já foi boa, mas que se transformou. E o que causou essa transformação nessa criatura que já foi boa e que agora deixou de ser boa, agora está cometendo o mal? Então você tem que dizer o que foi que motivou
essa transformação nessa criatura que já foi boa e agora não é mais. Algo aconteceu na vida dela para que ela sofresse essa transformação. Ninguém se transforma de boa para amar sem uma motivação. Concordam comigo? Então é isso que queremos de vocês na resposta da questão 3. Vamos agora passar para a quarta questão. Essa história denuncia uma exclusão social e a importância que a sociedade dá para o exterior, o desrespeito com quem é diferente. Então, o enunciado pede para que vocês pensem um pouquinho a respeito disso, façam uma reflexão sobre a sociedade estar sempre excluindo determinadas pessoas, como foi o que aconteceu na história do Frankenstein. Ele sofreu essa exclusão social, e aí a pergunta é: quem seriam os excluídos hoje em dia? Na história sabemos quem foi o excluído, mas e hoje em dia? Quem é que a sociedade teima em excluir? Teima em querer colocar à margem da sociedade, que gosta de debochar, de criticar, de evitar, inclusive. Quem seriam essas pessoas que hoje sofrem desse preconceito social, que sofrem dessa exclusão social? Então vamos refletir, é o que vocês pensam, o que vocês podem identificar como sendo essas pessoas. A quinta questão vai perguntar o seguinte: você acha que as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito, elas podem se tornar violentas em função disso? Em função de serem excluídas, elas podem se tornar violentas? Bom, aí vocês vão dizer se acham que sim, que podem, ou que não podem. E depois vão ter que justificar a resposta de vocês. Vocês acham que essas pessoas podem sim, por serem excluídas pela sociedade, elas podem se tornar violentas? Vão dizer que sim, e dizer o que pode fazer. O que exatamente nessa exclusão vai deixá-las violentas? Se achar que não, vai explicar também por que acha que não. Tá bom? Vamos para a sexta e última questão, não é isso? Bom, o enunciado vai dizer: agora, imagine que você encontrou uma criatura com Frankenstein, vagando pela noite, e nesse encontro você percebeu como essa criatura é triste e sozinha. Então você vem andando pela rua à noite, de repente você depara ali, vê na sua frente uma criatura como Frankenstein. Aí você observa que essa criatura está triste e sozinha. Bom, vem a pergunta do enunciado: qual seria a sua reação? O que você diria para ela? Bom, eu sei que vai ter aluno que vai dizer que sairia correndo, com medo, não ia dar papo, nem sopa pro azar. Mas eu sei também que muitos alunos, quando percebessem que essa criatura está triste e sozinha, iam querer entender, né? Iam querer dizer alguma coisa para essa criatura. Que não seria exatamente o Frankenstein da narrativa. Pode ser uma outra pessoa, qualquer, que você encontrasse na rua. Então o que você diria para ela? Bom, essa sexta questão seria a produção de texto. Então vamos tentar escrever alguma coisa. Pode ser um texto pequeno,
5 linhas no mínimo, né, como a gente sempre pede, mas o importante é que vocês manifestem, coloquem no papel o que vocês diriam para essa pessoa triste e solitária, sozinha ali na noite. É isso que a sexta questão quer. Tá bom? Turma 701. Como sempre, espero que todos estejam bem e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.